Fala, Vete! Eu sou o Vicente, professor mentor aqui da Escola de Negócios Improvete, e eu vou mostrar para você hoje, nesse vídeo, 3 formas descomplicadas para você empreender na imagem veterinária. Você vai conseguir alcançar um faturamento de até R$ 30.000 por mês trabalhando somente com exames de imagem. Eu não sei se para você 30 mil é pouco ou 30 mil é muito, mas eu vou mostrar que existem tantas oportunidades na área do diagnóstico por imagem que talvez você que está pensando em entrar nessa área ou já trabalha nessa área e gostaria de crescer mais, de desenvolver mais, você vai ver que existem muitas oportunidades que estão aí mesmo permeando o seu mercado, mas talvez você não está conseguindo enxergar. E o meu objetivo é trazer essa clareza para você. 3 formas descomplicadas para você empreender na área do diagnóstico por imagem. Minha primeira pergunta é: você se considera um veterinário empreendedor? O que é empreender? Eu posso trazer para você até vamos colocar aqui, um conceito bem teórico, né? Que é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, de desenvolver soluções. Isso está muito formal. Eu vou te mostrar como é simples você empreender. E eu vou te dizer que você vai se surpreender. Porque você é empreendedor e você nem sabe. Você é um empreendedor e você nem sabe. Sabe o que é empreender? Empreender é você ir atrás do seu sonho. Você sonha, você tem um desejo, você tem uma vontade, você vai atrás dele, então você empreende. Então, por exemplo, o que fez você decidir fazer medicina veterinária? Significa que você empreendeu na sua própria vida. Não significa que você teve que abrir um CNPJ para isso, que você teve que constituir uma empresa para isso. Não, mas você empreendeu na sua própria carreira, na sua própria vida. Isso é empreender. Só que acontece o seguinte: quando o sonho resolve o problema de alguém, isso tem valor. Ou seja, se o seu sonho, você for atrás de alcançar esse sonho, e esse sonho resolver o problema de alguém, você vai gerar valor. Eu vou dar alguns exemplos aqui, fora da área da veterinária, ok? Talvez para você seja muito comum você utilizar um controle remoto, né? Mas você sabia que as primeiras televisões elas não tinham controle remoto? Que a pessoa precisava levantar do sofá, ir lá, se ela quisesse trocar de canal, aumentar ou diminuir o volume, ela tinha que fazer isso fisicamente, ir lá e fazer manualmente. Eu, inclusive, peguei essa época. Não sei se você pegou. E aí alguém teve uma ideia, sonhou isso, falou, cara, já pensou se eu conseguisse daqui mesmo já trocar o canal, mudar o volume, seria maravilhoso. Não sei, talvez a pessoa teve essa ideia num momento que ela estava muito cansada, ela estava com preguiça de levantar. Ou seja, o problema é que ela estava com preguiça, ela estava cansada. E aí foi-se e criou o controle remoto. Hoje, tudo tem controle remoto. Na verdade, se tornou uma coisa altamente comum. Mas aqui, o problema era fazer manual, a solução foi o controle remoto. E nessa nossa área do diagnóstico por imagem, existem muitas oportunidades simples, como essas que eu te mostrei, e com um potencial de retorno financeiro muito grande. E é aqui que a gente entra no nosso conteúdo sobre 3 formas de empreender. A primeira forma descomplicada para
empreender na área do diagnóstico por imagem é o serviço volante. E eu sei que a maioria dos profissionais sabem, conhecem o serviço volante. O que é um serviço volante? Foi a forma que eu comecei no mercado. Você compra um equipamento de imagem portátil, coloca isso dentro de um carro e começa a prestar serviço. A ideia do serviço volante, ela é muito simples, mas quando que você consegue aplicar essas ideias aí na prática? É isso que eu quero mostrar para você. Então, você sabia que o serviço volante é uma excelente forma descomplicada para um veterinário que quer fazer transição de carreira, começar a empreender? Às vezes é um veterinário que trabalha como plantonista e não está satisfeito. Às vezes ele trabalha na área comercial, mas ele gostaria de trabalhar na área clínica. Às vezes ele trabalha com grandes e ele gostaria de trabalhar com pequenos. Às vezes ele está trabalhando como clínico geral, mas ele queria trabalhar com diagnóstico por imagem. Ou talvez esse veterinário nem sabia que gostava de diagnóstico por imagem, mas ele foi exposto ao diagnóstico por imagem. Despertou um encantamento nele ali e ele gostaria de viver somente da imagem. Então, um profissional que quer fazer transição de carreira, o serviço volante é uma excelente forma de empreender. Começar numa nova região. Imagina um profissional que ele está casado, está casada, e alguém tem que mudar de cidade e a família decide mudar de cidade, todo mundo. E aí, né, esse veterinário vai precisar começar numa nova cidade, onde ninguém conhece ele. Bom, começar um serviço volante, oferecer um serviço de diagnóstico por imagem, é uma excelente oportunidade para empreender. O serviço volante não é somente para imaginologistas. Apesar de eu ser um imaginologista veterinário, ser apaixonado pela minha profissão, e já trabalhar com isso há quase 2 décadas, o serviço volante ele também pode ser uma escolha para outras especialidades. Por exemplo, a cardiologia, que inclusive a cardiologia, é muito comum os cardiologistas se aperfeiçoarem no serviço, no exame de ecocardiograma que utiliza equipamento de imagem. Às vezes nós, inclusive, compartilhamos o mesmo equipamento, a gente só troca os transdutores e o software. E o serviço volante para um cardiologista, por exemplo, ele é uma excelente forma de empreender, onde se torna mais acessível para toda a comunidade um serviço de cardiologia. E os tecnólogos e os biomédicos? É possível um veterinário, preste bastante atenção nisso que eu vou te falar, que isso pode inclusive trazer até uma dupla interpretação e até uma má interpretação de muitos profissionais, principalmente se for pegar um cortezinho meu aqui da minha fala. Mas prestem atenção, é possível o veterinário empreender na área volante com tecnólogos e biomédicos. Acontece é que hoje, você sabia que tem muito veterinário que ele não está ocupando sua verdadeira posição. Ele até pensa que seria uma boa começar um serviço volante de radiologia, por exemplo, mas ele não tem coragem. Falta conhecimento para ele. E aí o que acontece? Os tecnólogos e os biomédicos, que eles são legalmente respaldados a poder operar exames de raio-x de forma independente, eles podem operar, eles não podem laudar, mas eles podem operar, eles têm ocupado essa posição e oferecido serviços. E é lógico que eles vão precisar de sempre um veterinário para estar fazendo um laudo. Mas a ideia aqui, falando sobre empreendedorismo, é quantos veterinários poderiam estar fazendo parcerias com tecnólogos e biomédicos e crescendo o serviço e oferecendo um serviço de serviço volante. E aí eu trago até o mesclado. Às vezes é um profissional que está trabalhando num ponto fixo.
É um radiologista. E ele quer trabalhar volante, mas ele pensa sempre nele, né? Cara, então eu vou ter que largar o ponto fixo para começar o volante. É sempre deixar alguma coisa para começar outra. Isso é escassez. E se você se tornar mais abundante? Esse profissional ser mais abundante? E ele ia pensar, cara, eu vou me manter aqui no ponto fixo, mas eu vou fazer uma parceria com um tecnólogo e um biomédico e começar um serviço volante. É um a mais. É somar. É multiplicar. Outra forma de empreender da imagem são os pontos fixos. Apesar de eu já escutar profissionais falando que não há mais espaço para pontos fixos de imagem, essas pessoas provavelmente elas não conseguem enxergar todas as oportunidades que os pontos fixos oferecem. Vou dar alguns exemplos, ok? Quando um profissional ele começa um serviço volante, durante quanto tempo ele vai permanecer oferecendo serviço volante? Ele vai começar no volante e vai se aposentar como volante? O que eu mais vejo acontecer com os profissionais é o que aconteceu comigo. Desgaste. O serviço volante, ele é um serviço físico e mental. E isso gera um desgaste, um gasto de energia muito grande. Então é muito comum a gente pegar profissionais que já trabalham 10 anos no serviço volante e eles já estão exaustos e eles ficam tão cansados que às vezes até o corpo físico dele parece que ele se envelheceu 20 anos mais. Você conhece algum desses? Isso aconteceu comigo. E o ponto fixo, ele pode ser uma excelente oportunidade para um volante expandir. Agora perceba, não é que o volante vai deixar de ser volante. Não, é que o volante pode oferecer mais alternativas de solução diagnóstica. Ou seja, além dele atender em loco os pacientes também têm opção de encaminhar. E isso aumenta as fontes de renda, percebe? E existem dois modelos de ponto fixo. Existe um ponto fixo não integrado, que geralmente são os centros de diagnósticos, ele trabalha só com diagnóstico por imagem. Agora, existem os pontos fixos integrados, onde eles terceirizam o serviço de diagnóstico por imagem de clínicas e hospitais. E isso é uma grande oportunidade, porque quantas clínicas têm se aberto ao longo dos anos? Como que essas clínicas vão fazer exames de diagnóstico por imagem? Ah, Vicente, eles vão usar o serviço volante. Certo, mas e quando eles estiverem com uma rotina alta, que precisarem ligar para um volante de manhã, de tarde e de noite? Na verdade, eles precisarem de uma disponibilidade de uma pessoa para estar lá o tempo inteiro fazendo exames, de tanto fluxo que tem. Porque o serviço volante, ele consegue atender muito bem uma demanda esporádica. Ele vai, atende um paciente pela parte da manhã, precisa de um ultrassom, depois faz um outro de uma clínica. Agora, uma clínica que tem um fluxo constante de necessidade de exames diários, todos os dias ele precisa de ele tem de 2 a 4 exames. Esse local, ele precisa ter um profissional com maior dedicação de horário ali. Não dá para ficar dividindo. Aí entra grande oportunidade. Só que muitos profissionais não percebem isso. Pegou isso? E esses pontos fixos podem nascer a partir de parcerias entre imaginologistas. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Esse aqui sou eu. Esse sou eu. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Isso aconteceu comigo. Eu sou um volante que eu expandi para um ponto fixo através de uma parceria entre imaginologistas. E o ponto fixo, ele pode ser um produto. Um produto. Você já pensou sobre isso? Vicente, me explica mais. Mais ou menos o seguinte. Vou fazer uma analogia com um ponto fixo, com um volante, ok? O volante o imaginologista vai lá, compra um aparelho, compra um carro, coloca o aparelho no carro e a própria pessoa vai lá e presta serviço, ok?
Joia. Vamos botar esse carro com o aparelho com essa pessoa. Ele é um produto? Será que alguém teria o interesse de vir lá e falar assim, Vicente, eu quero comprar você, seu carro e seu aparelho. Estranho isso, né? Eu posso vender isso avulso. Eu vendo meu carro aqui, eu vendo o aparelho ali, os produtos são carro, mas não a unidade volante. Ponto fixo, não. Ponto fixo, mesmo que você alugue um lugar. Alugou, montou uma estrutura, tem uma secretária, tem um auxiliar, tem você que faz exame lá, se não for você pode ser um outro imaginologista, e aquilo está funcionando, isso tem valor. Alguém pode vir e comprar, por exemplo, a marca daquilo que já funciona. Isso é um produto. E isso tem muito valor. Só para você ter ideia, tá? Do que nós estamos falando, geralmente esses produtos significa comprar uma empresa. E sabe como é uma coisa muito comum? O que eu vou te dizer aqui é a forma mais simples de estabelecer um preço de uma empresa. Mas existem profissionais capacitados para estar gerando e fazendo esse tipo de cálculo. Mas só para você ter ideia. Geralmente uma empresa ela é precificada da seguinte forma. O valor que ela fatura por mês, vezes 12, vezes 10 anos, esse é o valor da empresa. Descontado alguns passivos dela, os investimentos e mais algumas alíquotas. Então pensa comigo. Imagine que se você tivesse um ponto fixo que faturasse 30 mil. 30 vezes 12, 360 mil. Vezes 10, 3 milhões e 600 mil. Seria mais ou menos, começaria dali, um preço de um ponto fixo. Isso é um produto. Uma forma descomplicada para você empreender na imagem é através da teleradiologia consultiva. Percebam, aqui tem uma coisa diferente. Não é uma teleradiologia tradicional. Por quê? Uma teleradiologia tradicional, hoje, são muitos profissionais querendo vender interpretação de pacientes e entregar laudos. E como isso tem pouco valor, a maioria tira um valor muito pequeno, cobra. Eu já soube de profissionais que cobram R$20 para fazer uma interpretação radiográfica de um paciente. Às vezes é coluna, membros e tórax. E ele recebe R$20. Então, ele acaba transformando o serviço de teleradiologia dele como um bico. Não, o que eu estou querendo mostrar aqui é um outro modelo. Não é bico, é um negócio. Só que diferenciado. Algo que a Escola de Negócios Improvete, ao qual eu sou sócio, professor e mentor, nós estamos criando. A teleradiologia consultiva, aonde o radiologista ele é diferenciado. Ele até faz laudos, mas isso é só um detalhe. Porque nesse modelo de teleradiologia, o radiologista atua como um consultor. Então ele sabe melhorar os processos do cliente, sabe fazer o cliente ganhar mais, sabe gerar prosperidade para o cliente e, por tabela, ser remunerado por isso. E é uma forma descomplicada, ideal para empreender aqueles radiologistas que desejam liberdade geográfica, profissionais que querem gerar novas fontes de renda, quem sabe até expandir para todo o Brasil, ou até mesmo internacionalizar o serviço. É um serviço que tem crescido, só que a maneira com que a maioria
está levando tem mais desestimulado do que, de fato, atraído e criado grandes negócios. E você que está me assistindo aqui, quero te dizer, isso aqui é um conteúdo de primeira mão, inédito. Você não vai encontrar isso, teleradiologia consultiva, em nenhum outro lugar. E se encontrar, estão me plagiando. Porque é nós que estamos criando esse novo modelo de teleradiologia. Percebe a quantidade de oportunidades para um veterinário trabalhar na área do diagnóstico por imagem e ter prosperidade financeira e de tempo? Você já parou para pensar que você talvez pudesse começar como uma sementinha mesmo? Começa do zero. Essa foi a minha jornada, ok? Eu comecei do zero. Tinha muita força de vontade, tinha muito potencial, mas pouco resultado. Mas eu comecei ali do zero. E aí, você pode ter mais potencial do que eu e começar do zero também. E aí, à medida que você vai crescendo, você vai conseguindo aproveitar mais oportunidades dentro do mercado e expandir o seu negócio para ter múltiplas fontes de renda. E é algo que eu vejo muitos profissionais de outras áreas estarem falando, mas pouquíssimos veterinários falam sobre múltiplas fontes de renda. E eu estou aqui liderando esse movimento de valorização. Então não estranhe eu falar múltiplas fontes de renda e faturar até o seu primeiro milhão. É uma jornada. E dentro dessa jornada, eu alcancei esses resultados. Eu fui de um cara que não tinha muito potencial e pouco resultado e ganhava R$5.000 por mês, e fui para um profissional abundante que fatura múltiplos 7 dígitos, que fatura mais de R$1 milhão por mês com exames de imagem. E nessa jornada, eu criei um método que eu ensinei para outros profissionais, eles aplicaram e eles estão tendo incríveis resultados. Inclusive, como você mesmo pôde ver com do Gabriel Flores, que você pode assistir a live dele. E nós, esse é o nome do programa se chama Imagem Dourada. É uma outra cor da imagem, entende? É uma nova perspectiva sobre o mercado, onde eu me aprofundo de uma forma bem detalhada. Eu mostro para você exato passo a passo para você construir um serviço volante, fixo ou de teleradiologia valorizado, que fatura R$30.000 por mês com clientes fidelizados. Porque depois que você aprende e alcança o faturamento de 30 mil, você dá um próximo passo para expandir. Então, a gente não tem como a gente pegar atalhos. Não, é uma jornada. Percebe? E eu deixei aqui, para você que estiver interessado em aproveitar todas essas oportunidades da área de diagnóstico por imagem, eu deixei aqui um QR Code, onde você pode entrar na lista de espera do Imagem Dourada. E veja, aqui você não está se comprometendo em nada, ok? Você simplesmente vai entrar nesse QR Code, vai te levar para um formulário. Ali vai para ter alguns dados para eu entender o seu momento profissional ali. Até porque boa parte dos conteúdos que eu gero aqui no canal do YouTube são focados para as suas necessidades. Então é uma dúvida que você coloca lá, eu posso construir um conteúdo sobre isso, até porque o objetivo aqui é partilhar, é gerar muito valor. Eu quero que você tenha uma transformação. Assiste os meus conteúdos, eu tenho muito conteúdo aqui no YouTube, tem muitos vídeos aqui, porque esses conteúdos vão ser uma vacina para você ficar imune a essas reclamações. Eu sou vacinado. Todo ano eu dou uma vacina em mim. Vacina contra as reclamações dos médicos veterinários. Isso trouxe muita abundância. E eu te digo,
Todos os veterinários que me acompanham, eu tenho uma equipe hoje. Essa equipe vive muita abundância. Todos os profissionais que se aproximam de mim, eles ganham abundância. Mas requer uma atitude desse profissional.